Esse é o Capsu e nós vamos falar agora sobre a questão da Lei Magnitsky, né? Estou gravando esse vídeo hoje, no dia 25 de julho, na sexta-feira, já no final do dia. Então, até aqui não teve Lei Magnitsky, então não teve a declaração. Mas, segundo informações do pessoal, a coisa está vindo, está muito perto, né? Como eu falei para vocês, o que eu acho que está acontecendo é que justamente o Trump está esperando uma sinalização mais clara do STF de que vai dropar totalmente o processo contra o Bolsonaro. Não tem jeito, eles têm que fazer isso, eles não vão ter alternativa, eles vão ter que fazer isso em algum momento. O Lula está morrendo de medo, o STF está morrendo de medo, falando não sei o que lá, batendo no peito, falando, não, soberania, soberania, e não sei o que, mas eles não vão ter o que fazer, cara, não tem alternativa, meu amigo, eles vão ter que obedecer esse tipo de coisa, até porque é um erro mesmo que está acontecendo nesse processo, né? Então, o que eu acho que está acontecendo é que o pessoal dos Estados Unidos está esperando para ver se o STF toma um passo além. O STF, a mensagem de que o STF deu uma acalmada foi recebida lá em Washington. O pessoal na Casa Branca percebeu que, né, que teve a mudança de tom aqui essa semana no Brasil, o Alexandre de Moraes voltou atrás, fugiu para a Itália, está lá vendo como é que ele vai fazer para fugir de vez aqui do Brasil e coisa e tal. Mas, no final das contas, eles querem uma sinalização mais positiva nesse sentido. Veja, ninguém espera. O Trump sabe que não vai ser uma coisa do tipo o Alexandre de Moraes ir em rede de televisão e falar ai, lamento muito, eu errei, Bolsonaro é inocente. Não, não vai ser isso. Todo mundo sabe que não vai ser isso. Eles vão falar que não, que é nossa soberania, 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 não sei o que lá, mas nós verificamos aqui que faltou não sei o que lá, que a instância autorizada a avaliar esse caso não é a 13ª Vara de Curitiba, não sei o que lá, e acaba com a porra toda. Então é alguma coisa nesse sentido que eles vão fazer. Eles não vão dizer que estão voltando atrás, vão dizer que não, que estão tomando a decisão da forma correta e não sei o que lá, mas é isso que o STF está esperando que aconteça nos próximos dias para permitir até a negociação do Brasil, né? Só que eles estão falando aqui, isso daqui certamente já é uma ameaça, eles já estão alimentando as ameaças para o pessoal aqui, olha só. Segundo o Lorival Santana, os Estados Unidos vão tirar vistos do governo e usar a Lei Magnitsky contra ministros do STF. Então, duas informações importantes. Primeiro, hoje foi tirado o visto, já foi tirado o visto de ministros do STF, já causou dor de cabeça para esse pessoal. Ministros e familiares. Agora, o governo também vai ter pessoas no governo brasileiro que vão perder o visto. Quem que vai perder o visto no governo brasileiro? Não sabemos ainda. É possível que o Bessias, é possível que outras pessoas ali mais ligadas à área jurídica do governo, né? Eu acho pouco provável que seja o Lula e o Alckmin, mas talvez até isso, né? Agora, outra coisa importante disso daqui é Lei Magnitsky contra ministros, no plural. Isso é uma coisa importante, porque até aqui a gente estava com a perspectiva de que o que aconteceria seria a Lei Magnitsky no ministro, no singular, Alexandre de Moraes, porque ele é o cara, evidentemente a cabeça da coisa, né? Mas aparentemente está sendo negociado por lá ministros já de cara no início, né? E de novo, lembra sempre, gente, olha só, os Estados Unidos, eles querem que o STF mude de ideia. Eles não querem necessariamente punir o STF, eles vão acabar punindo, vão acabar tendo que punir, porque se não punirem, se ameaçarem e não punirem, no final das contas vai ficar desacreditado. Então eles vão acabar punindo. Mas a verdade, o que eles querem é que o STF sinalize a volta, né, alguma coisa em relação ao processo do Bolsonaro. Quer ver uma dica bacana? Olha só, lembra que tem um habeas corpus com o André Mendonça. O André Mendonça não decidiu nada nesse habeas corpus, não falou nada sobre isso ainda. Ele poderia perfeitamente jogar esse habeas corpus para o plenário. Seria uma sinalização para o governo americano que, olha só, eles vão discutir esse assunto. De repente, tem que acabar com essa porra toda, tem que acabar com esse processo todo, tá errado. Não, soberania, soberania, mas decidimos que o processo está errado mesmo, nós aqui com a nossa soberania decidimos que não foi o Trump que mandou a gente voltar atrás, a gente que decidiu sozinho que temos que voltar atrás nesse negócio, né? Mas é isso aí, foi o caminho que o Fux mostrou, é isso aí, tem que fazer faz um voto, exalta a soberania, critica o Trump, chama ele de homem-laranja mal, faz a coisa, mas toma a decisão correta de acabar com essa porcaria desse processo. Aí é a saída, né? A minha visão é essa.
O pessoal tá falando que vai ser semana que vem. Eu não sei se vai ser semana que vem, tá, gente? Por quê? Porque, de novo, eu acho que o STF tá jogando essas coisas aqui como ameaça. Olha só, a gente quer uma sinalização, a gente quer o fim desse processo, vai ter que pelo menos sinalizar que vai acabar esse processo. Se não sinalizar alguma coisa, vai vir a punição. E eles vão ter que impor essa punição, porque eles não têm alternativa. Depois que ameaçou, se eles não impuserem a punição, aí fica feio para eles, né? Tá aqui, ó. Medida faria com que integrantes do judiciário tivessem restrição para o uso de serviços bancários, é a Lei Magnitsky, e o procurado do Palácio Planalto não respondeu, né? As sanções do governo americano a autoridades brasileiras devem ser ampliadas nos próximos dias. Na próxima semana devem ser aplicadas sanções que vão incluir também integrantes do alto escalão do governo Lula. No médio prazo, até a expulsão expulsão da embaixadora brasileira estaria na lista de sanções, o que representaria um rompimento de relações diplomáticas entre os dois países. Também haveriam punições ainda mais duras a ministros do STF, 8 deles já perderam o visto de entrada, e o objetivo é sancionar aqueles que têm votado pelas punições ao presidente Jair Bolsonaro. Carmen Lúcia, ouviu, Carmen Lúcia? Dino, ouviu, Dino? O Zanin, tá ligado, Zanin? Ligou, né? Percebeu, né? Eles estão falando de vocês três. A essa altura, o pessoal dos Estados Unidos já está com a mesma visão que eu estou aqui. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. O Alexandre de Moraes não tem jeito, já era. O Lula também já era. Ele não vai voltar atrás. Eles não estão preocupados em negociar com o Lula, por quê? Porque sabe que o Lula não vai voltar atrás, ele não tem interesse para isso. Eles estão interessados em negociar com o Congresso e com o resto do STF. E aí eles estão avisando, olha só, principalmente Carmen Lúcia, Flávio Dino e Zanin. Porque o Fux já chegou no lado certo, já viu, já tinha dado dicas há algum tempo de que estava errado esse negócio. Não tem ilusões nenhuma não, tá? O Fux sempre quis condenar o Bolsonaro, sempre queria o Bolsonaro preso, como todo mundo lá no STF, com exceção do André Mendonça e do Cássio Nunes, todo mundo queria o Bolsonaro preso. Mas muita gente ali, e não é só o Fux, um monte de gente ali está incomodada com a quantidade de erros que o Alexandre de Moraes tem cometido nessa história, a quantidade de estratégias equivocadas que ele tem gerado nisso daí, né? Então agora o aviso do Trump é esse, né? Olha só, vocês estão sem visto, já estão sem visto. Carmen Lúcia, Flávio Dino e Zanin já estão sem visto, já não vão ver o Disney, já não vão ver o Pateta, não vão ver o Mickey e não vão ver a Minnie e nem o Pato Donald. Agora, pode ser pior, pode ser muito pior nesse caso, né? Aqui, ó. Agora, eles seriam alvos da Lei Magnitsky com sanções econômicas e financeiras, né? Assim, bens que eles porventura tiverem nos Estados Unidos seriam congelados. Além disso, haveria restrições a empresas e instituições que fizessem negócios com esses ministros, né? E lembra que o Trump já deixou claro que as restrições vão se expandir até os escritórios das esposas, esposos, filhos, netos, primos e não sei o que lá. É aquilo que eu falei para vocês, todo mundo sabe lá em Brasília que cada ministro das Supremas Cortes lá, tanto do STF quanto do STJ, cada um deles tem um escritório que é o escritório daquele ministro. Às vezes é a esposa, às vezes é o esposo, às vezes é o filho, às vezes é o primo, às vezes é um amigo, mas todo mundo sabe quem é quem nessa história, né? Com isso, o objetivo seria tentar bloquear o acesso desses integrantes do STF aos sistemas bancários e coisa e tal, ou seja, iria dar merda. Mas, de novo, o que eu estou lendo disso daqui? É uma ameaça, olha só. A gente quer uma sinalização mais forte. Beleza, ia ser hoje a Magnitsky, né? Sexta-feira. Não vai ser mais hoje. Mas a gente quer uma sinalização mais forte, senão vai ser semana que vem. Tem que dar um jeito de botar alguma coisa para anular esta porcaria deste processo contra o Bolsonaro e contra o pessoal do 8 de janeiro, essa coisa toda aqui, essa lambança desse inquérito do, entre aspas, golpe, que não faz sentido em lugar nenhum do mundo, né? Que tá todo mundo vendo que é um absurdo, tem que dar um jeito de acabar com isso daqui, né? Então é isso aqui, ó. É o que diz o Lorival Santana aqui, ó. Trump avalia aplicar sanções contra o entorno de Lula. Ele não vai aplicar contra o Lula propriamente dito por dois motivos. Primeiro, porque o Lula meio que não faz diferença no final das contas, né? E lembra, o objetivo das sanções não é punir a pessoa, isso não é uma punição necessariamente, é uma tentativa de incentivar pessoas que estão próximas a se afastar. Então, hoje, né, vai ter um entorno do Lula ali sancionado, aí quem sabe o seu Hugo Mota e o seu Alcolumbre olha para a coisa e fala, ih, rapaz, se eu ficar muito perto do Lula, a próxima eu rodo, né? Então aqui, ó, restrição de vistos a autoridades do Palácio Planalto e sanções econômicas contra o ministro do STF. Então é o que está falando aqui o CNN, bate com o que está lá. Aqui, ó.
Estados Unidos preparam nova declaração legal para justificar tarifa ao Brasil, diz a agência. Então o pessoal está dizendo aqui que vai haver uma comunicação formal de que há um mecanismo ou um motivo para essas sanções aqui, é justamente para suplementar aquela falha que havia da lei Magnitsky, coisa e tal. Qual vai ser essa declaração, a gente não sabe ainda, mas eles estão preparando isso daqui, né? Eu não sei, mas pode ser alguma coisa similar a isso daqui, ó. Hoje, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, que é parte do gabinete do Marco Rubio, disse que os Estados Unidos estão designando o cartel Los Soles como um cartel terrorista, junto com o Trem de Aragua e o Sinaloa. Então é mais uma organização terrorista indicada na Venezuela e que todos eles são gerenciados pelo ditador Nicolás Maduro, e esse grupo apoia terroristas que invadem nosso país e traficam drogas e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu não sei não, né? Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido, com Comando Vermelho e PCC. Tem um pessoal falando aqui de Comando Vermelho e PCC, onde é que eu vi um comentário aqui? Tinha algum brasileiro falando sobre Comando Vermelho e PCC, mas entenderam? O problema é por aí que pode ser a coisa exatamente por aí. O governo brasileiro tem ligações com o PCC, quem imaginaria isso, né? Sempre falaram esse tipo de coisa, né? Mas prova a gente não tem. Agora que tem indicação, tem um monte de indicação dessa ligação, né? Enfim, tem mais um monte de gente colocando aqui, ó. Café com Ferre, CNN Fontes, Estados Unidos devem aplicar lei Magnitsky a ministros, mais uma ministros do STF. Isso é uma novidade, porque até aqui era ministro. Eles iam aplicar Magnitsky ao Alexandre de Moraes para tentar afastar os outros. E, eventualmente, iam fazer isso, iam inaugurar um grupo de estudo para aplicar nos demais. E aí, né, era a deixa para o resto do pessoal mudar de ideia, voltar atrás e não fazer nada, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né? A CNN avisa que há um plano nas mãos do secretário Marco Rubio para descredenciar a embaixadora brasileira e expulsá-la de Washington. Isso seria um rompimento diplomático sem precedentes. Mas, de novo, se esse for o caminho, é justamente a Magnitsky é contra países que são inimigos dos Estados Unidos. Então não tem por que ter embaixador lá nos Estados Unidos, né? Eu acho muito engraçado que ao mesmo tempo você vê o Alckmin falando, não, porque estou negociando, estou falando com o pessoal lá, está falando com a 15ª escalão lá do governo americano, que ninguém presta atenção nisso, né? Ou seja, seria um rompimento realmente bastante sério, né? Outra coisa aqui, ó, o jornalista da CNN acabou de informar que na próxima semana pessoas do entorno do Lula e Janja perderão visto, em torno de Lula e Janja, perderão o visto para os Estados Unidos, que a Magnitsky será aplicada a ministro do STF. O mais incrível foi ver a expressão corporal do correspondente, ele estava apavorado com medo de dar informação. Vamos ver isso aqui, porque eu achei interessante essa história aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O analista internacional Lorival Santana já está conosco aqui no CNN Prime Time e ele nos traz uma notícia que pode ser ainda mais preocupante. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto. O cara tá com medo mesmo. Tá todo esse caralho, vou falar essa merda aqui. Ai, meu amigo do céu, vou te falar uma coisa, cara. É muito engraçado isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente não sabe ainda, né? De novo, a minha visão, isso é uma visão pessoal minha, tá? O pessoal tá falando que vai ser semana que vem. Eu acho que vai ser semana que vem se o STF não voltar atrás. Existe a chance ainda. Eles estão anunciando isso, telegrafando que vão fazer o ataque. Por quê? Porque é uma ameaça. Eles querem que o STF volte atrás. Eles querem uma sinalização. O STF não precisa nem voltar atrás semana que vem. Mas, tipo, se o André Mendonça botar para votar em plenário a coisa... Não, olha só, estamos discutindo aqui anular essa porcaria toda.
já vai ser uma sinalização, de repente já afasta um pouco esse tipo de coisa, né? Fica a dica aí para os outros ministros do STF, vamos ver o que vai acontecer aí na semana que vem, já estamos aguardando ansiosamente essa próxima semana, o que vier dessa próxima semana. Assim, tem uma notícia aqui muito engraçada. O Lula aqui, Brasil segura reação a veto do visto do STF, tenta esfriar a crise. Segura que reação? Vai fazer o quê, meu amigo? Vai bloquear o visto? Não, porque o Marco Rubio não pode mais visitar Copacabana, perdeu o direito de ser roubado em Copacabana. Não pode mais ser enganado lá na Praia do Flamengo. Não pode mais. Agora só pode ficar nos Estados Unidos. Reação ao veto do STF. Até parece que esse pessoal tem condição de reameaçar alguma coisa. Putz, grilo. Tá todo mundo batendo cabeça, não sabe nem o que fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.